Pronto, começou a gravar. Bom dia para quem, boa tarde para quem estiver vendo isso gravado, é a aula de Sociologia Live sobre experiência religiosa. E eu chamei o Renan, que foi aluno do trio, para os alunos do trio que estiverem vendo. Ele deve estar aparecendo, não sei como aparece depois na gravação, se é a cara de quem está falando, se é a cara dos quadradinhos todos, mas vamos começar a conversar sobre isso. Eu e o Renan, a gente combinou alguns temas para tratar. O Renan conhece muito de filosofia e religião oriental, como budismo e confucionismo, ele conhece também da ocidental, mas dado que eu só conheço uma, ele conhece mais a outra, ele vai acabar falando um pouco mais da Fazer o oriental. ping-pong, né? Oi? A gente vai fazer o ping-pong, né? Perfeito. É. E a gente dividiu a aula de hoje para vocês que estão aqui, né? Agora eu vou me dirigir a vocês, já fiz a apresentação. A gente dividiu em três momentos. Um primeiro falando sobre a experiência religiosa mesmo, o que ela é. O segundo falando um pouco sobre a mística religiosa, que é uma forma específica dessa experiência. Por último, alguns comparativos que a gente vai trazer. E ao longo da aula, a gente vai tentando desbancar alguns mitos ou más concepções que a gente tem da experiência religiosa. Vocês podem fazer uma pergunta a qualquer momento no chat ou no áudio aí. E, e é isso. Renan, quer começar por algum ponto? Senão eu puxo também. Fique à vontade. Olha, eu gostaria de começar um pouco pensando como é que a gente vai colocar as coisas aqui, né? Porque, assim, estamos no contexto da sociologia, né? Então, como é que a sociologia ela lida com as diversas tradições religiosas? Como é que ela dialoga com o pensamento, com a prática religiosa? Né? Vocês com certeza já viram com o professor Pedro e em outras disciplinas que a sociologia ela tá, e a religião ela coloca a religião como se ela fosse embrenhada com o poder, embrenhada com a economia, e tudo isso é verdade. Né? A religião, ela, na história, as instituições religiosas, elas atuam sobre esses diferentes fatores. Né? Só que para a gente ter um conhecimento profundo do que seria essa religião, eu acho que é sempre bacana a gente fazer o exercício, né, do porquê todas essas pessoas estão reunidas ao longo de tantos séculos em torno desses tópicos em comuns. Né? Então, os autores clássicos eles vão por diversas frentes. Né? Marx ele vai pensar, né, que isso tem a ver com a produção material. O Durkheim ele vai avaliar o saber religioso diferenciado do saber científico, diferenciar e aproximar do saber científico. E o Weber ele vai olhar para as pessoas, né, para os diferentes tipos de religioso e como eles se juntam ou se eles se rejeitam do mundo. Né? Eu acho que aqui nesse encontro, em vez da gente passar pelas abordagens clássicas, é legal a gente dar um passo atrás e a gente olhar para as pessoas religiosas e para os conhecimentos religiosos como uma experiência, né? Geralmente, quando a gente está pensando um, alguém dentro de uma experiência mística, existe uma certa tendência em tratar esse tipo de gente como um esquisito, né, ou um louco, mas ao longo da história, né, é, esse tipo de experiência, né, e eu acho que esse é o legal da gente pegar, né, que é uma vivência que está acontecendo naquele momento e uma vivência com certas particularidades, né? Certas sensações e certos conhecimentos são mobilizados dentro dessa experiência religiosa e dentro dessa experiência mística. Então, o convite aqui que a gente vai tentar fazer exercício é de interpretar o que é essa experiência e de pensar, né, o quanto, para um exercício comparativo, né, o quanto nós vivenciamos isso ou não e o quanto essas categorias dos místicos, dos religiosos, fazem sentido, têm um valor explicativo, né? Antes da gente pensar, né, o que é ou não científico, eu acho que, ou o que é ou não impacto social, eu conversei com o Pedro, seria legal a gente passar por esse binóculo, né? Olhar o que é esse sentimento religioso. Oi, Bianca, oi, Fernanda, que chegaram
chegaram agora. Mas, pô, muito bom, Renan. E de fato, é importante notar isso, que a gente está sempre articulando a nossa personalidade, o nosso eu, com as circunstâncias. E, às vezes, a sociologia quer privilegiar demais a circunstância e os condicionantes externos, não tanto como a própria consciência individual vai se comportar diante de um certo fenômeno, como a psicologia, às vezes, vai privilegiar. E a sociologia não existe de forma independente da psicologia, da filosofia. Então é importante a gente articular isso, e principalmente se a gente está pensando essas ciências todas por alguma razão de ordem humana, se a gente tem alguma pretensão, é bom que a gente esteja com o olhar voltado para o humano. E uma primeira coisa que acontece aí, e na experiência religiosa, e está na própria palavra, é essa ideia de religar. Religião vem realmente de religar e de você ligar uma coisa na outra. E que coisa é essa? A possibilidade de a gente ligar a coisa significa, primeiro, que tem alguma coisa que foi desligada e depois tem que voltar para um certo lugar. Um lugar que talvez seja seu lugar próprio ou não. Mas pensem numa experiência que vocês têm, que vocês vão entender aquilo que toda a filosofia chama de alma, toda a psicologia chama de alma. Tem alguma coisa que, quando vocês eram pequenos, existia, que vocês sentiam que era próprio de vocês, e parece que até hoje essa mesma coisa fala, essa mesma coisa tem voz. Aquele mesmo reconhecimento que faz com que vocês sintam que o que vocês são hoje é a mesma coisa que vocês eram quando pequenos. Alguma coisa contínua aí. Essa coisa é a alma. A gente pode chamar essa coisa de alma. E essa alma, ela está vivendo ao longo do tempo, ela está vivendo em diferentes lugares no espaço, e, ao mesmo tempo, ela tem uma, ela tem uma extensão, ela tem uma amplitude que escapa só esse lugar que a gente está aqui agora. Existe alguma ligação da sua alma, por exemplo, com o passado, com as pessoas que você sabe que existem agora na quarentena, provavelmente não estão tão próximas, mas você sabe que elas estão em algum lugar. Então a gente está sempre lidando também com essas virtualidades, com uma coisa que não está fora da nossa experiência mais imediata, com a memória, a lembrança, a afetividade de uma amizade que às vezes você não vê há algum tempo, mas você sabe que ela existe, você tem confiança naquele sentimento. E, de certa forma, a religião, ela, ela recupera um desses procedimentos de virtualidade que a gente tem, não com uma relação específica, por exemplo, com com um amigo, com um lugar que vocês já visitaram, mas com uma certa ordem das coisas, com um certo sentido bastante total a respeito da vida. E eu pensei em falar sobre isso na questão do ritual e do mito, mas Renan, se quiser fazer uma intervenção, pode me cortar no meio também. O que é interessante, né, quando a gente está olhando para uma questão, para um fenômeno religioso. Eu gosto muito de uma abordagem, eu até te convidei para ir no dia que esse antropólogo ele foi na Unicamp, que é trabalhar justamente ele estuda, o Thomas Jordan, né, ele estuda o exorcismo, né. Então, qual é a diferença? Como você fala como é que os psicólogos católicos eles diferenciam alguém que está passando por um transtorno de alguém que está possuído? Né? Como é que ele coloca esse limite? Né? E não é uma coisa clara. Né? Não estou falando defendendo que no caso a pessoa esteja endemoniada, mas isso é uma interpretação que acontece. Né? Então, essa experiência religiosa, ela ecoa por vários campos. Né? Ela ecoa pelo nosso corpo, né? Que é a maneira qual a gente sente fisicamente, né? Qual a gente se posiciona dentro do espaço. Ela ecoa socialmente, né? Que é as maneiras a qual a gente se representa. E ela ecoa também discursivamente, intelectualmente, que é a maneira a qual a gente entende e dá sentido. Então, eu acho que esse triângulo, para entender a religião, é uma coisa interessante. O corpo, né, os corpos dos religiosos, como é que eles estão dentro de um determinado ambiente, né, as representações sociais, como é que socialmente as instituições, as pessoas religiosas estão se posicionando, e os sentidos
né, os discursos e a maneira qual esse conhecimento ele é elaborado. Toda essa trinca dá mais ou menos chaves para a gente interpretar e comparar os diversos, eu não vou ficar repetindo o fenômeno, as diversas experiências religiosas que as pessoas têm. Né? Por quê? Porque uma religião, né, e um pensamento religioso, ele não é só uma crença. Né? Ele não é só eu creio em Deus. E aí? O que isso muda? Né? Uma pessoa que ela crê em Deus, vamos pegar um tipo ideal, uma pessoa que crê em Deus e ama Deus sobre todas as coisas, né? Um cristão. Né? Mudou, acabou aí? Né? Ou isso tem consequências práticas na vida dele, na maneira qual ele entende, se entende, a maneira qual ele projeta o seu corpo e ele representa o seu corpo. Né? Você nunca vai ver um. Vou dar um exemplo estapafúrdio aqui. Você nunca vai ver um crente, um fiel mesmo, entrando de uma maneira vulgar, escandalizando dentro de uma igreja. Né? Por quê? Por que o corpo dele está contido naquele espaço? Né? Porque isso faz parte da experiência religiosa. Não é só porque ele crê, mas porque ele só existe enquanto pessoa naquele espaço por meio de uma prática corporal, né? Uma prática discursiva, intelectual, e isso se expande em um campo social. É isso, eu acho que essa é mais a observação que eu tento trazer. Assim, esse comportamento é muito importante porque a forma como a gente enxerga o mundo e representa ele na nossa cabeça, ele muda a nossa afetividade diante das outras pessoas. Por exemplo, existe no cristianismo em particular uma noção de que todos são irmãos. Todos os humanos são irmãos porque eles são filhos de um mesmo pai. Tem também uma mesma mãe, no caso Maria. Então, existe aí um reconhecimento de uma fraternidade que cria, primeiro, se vocês são irmãos, vocês têm alguma coisa em comum. Você não vai ter aquela ideia de que as pessoas são de uma natureza totalmente diferente, de que elas são impossíveis de compreender e conviver. Não. Aquilo do que você é feito também é feito o seu irmão, que no caso é qualquer outra pessoa. E ele é feito do quê? E aí você tem essa resposta para essa pergunta, né? Você é feito do quê? O que é esse humano que você vai estar reproduzindo nos seus rituais, nos seus mitos e reconstruindo todo o mundo ao seu redor de acordo com aquela descrição? Você tem, por exemplo, no Gênesis, que é um livro base para o cristianismo, para o judaísmo, também para o Islã, e um livro maximamente influente, você tem uma descrição ali de que o ser humano é pecador, ou seja, ele tem vontades que vão contra o bem, vão contra aquilo que seria mais conveniente a ele. Então você já sabe que a gente tem uma tendência a não ser bom, por exemplo. E se você é um cristão, você vai reconhecer aquilo no outro, e assim, e aí também supondo um cristão ideal, ora, se o Deus que era perfeito me perdoou por ser um merda que tende a fazer coisas ruins, quem sou eu para não fazer isso com o próximo? Porque da mesma forma que existe uma pessoa pior que você nesse momento, existe uma pessoa melhor que você. Você quer ser perdoado por aquela também. Você quer conseguir conviver, você quer conseguir trazer as suas limitações para aquele meio. Então, isso é uma coisa que aparece no começo de quase toda religião. Existe uma limitação. Inclusive, muitos místicos vão colocar que o único dogma místico é que o humano é insuficiente. A gente precisa de alguma coisa. A gente precisa ser religado. A gente precisa do símbolo. E a palavra símbolo, inclusive, vem da ideia de junção. O oposto de símbolo é diabolo, que é separar, né? E daí vem a palavra diabo, mas símbolo é justamente essa ideia de uma reunião de sentidos. Então, se a gente vai reunir sentidos, se a gente vai poder se relacionar com o outro e enxergar o outro como ele é, ou como a gente pode entender que ele é, a gente precisa de uma certa concepção comum. Eu convido vocês a imaginarem, por exemplo, como é contar uma experiência íntima de vocês, uma questão que vocês têm, para um melhor amigo, que vai ter uma visão sobre aquilo, para, sei lá, a avó de vocês, para uma pessoa que talvez não tenha a mesma linguagem, que já vai entender aquilo mais ou menos, e depois tente contar isso para um chinês que não fala a tua língua. São todos humanos, todos compartilham alguma coisa ali. Mas vocês têm uma capacidade de entendimento, uma capacidade de visão de mundo, referências do que ocorre ao redor que é muito distinta.
A religião, com o seu mito, com o seu ritual, com a circunstância semelhante, esse corpo contido que o Renan falou, do fiel que vai na igreja e respeita aquela circunstância, sabe que está diante de uma coisa superior a qual ele deve respeito, isso cria um tipo de relação, uma propensão para a gente dar atenção a algumas coisas e não dar a outras. Entender algumas coisas de um jeito e não de outro. Mas você veja só que isso não se está só no que o Pedro falou desse discurso, né, do que faz ou não sentido. Sim, isso é uma coisa importante. Mas, por exemplo, você pega alguém, né, e essa pessoa diante de uma imagem, ou essa pessoa diante de outra pessoa faz assim, ó. Todo mundo entende, né? Não precisa, não é necessário nesse caso um discurso, né? Mas é uma prática corporal que dentro de determinadas tradições, né, e dentro de determinadas vivências corporais, passam um saber e passam um conhecimento também. Né? E eu acho interessante o que como isso se dá historicamente, né? Porque mesmo nós, muitas pessoas, né? Eu falo nós, sociedade brasileira, que urbana, assim, que ela não é tão vinculada a um vínculo confessional, essas práticas corporais e essas posturas corporais já são suficientes para, no mundo árabe, eles já suporem que nós somos cristãos, né? Eu tenho uma professora que ela entrou em contato com esse ambiente árabe, e mesmo não sendo uma religiosa praticante, ela já foi observada como uma cristã, né? Então, para você ver como se inscreve nos corpos das pessoas, né? Essa maneira de se portar, essa maneira de se falar e como isso assim se expande, né? Para além dos grupos fechados religiosos. Né? Outra coisa que é bacana de ressaltar é o que é a religião, né? Muitas vezes a gente acaba pensando, nossa, isso é bem legal da religião, nossa, mas isso não é tão bacana da religião. Não, a religião de verdade significa isso, a religião de verdade não significa aquilo. Né? É interessante a gente perceber que isso é uma perspectiva religiosa. Né? Isso é uma noção, é nós nos conectando e assimilando o sentido diante do mundo. Porque, analiticamente, o que é a religião? É tudo. A religião é o que a gente gosta, é o que a gente não gosta, é a interpretação que a gente acha certa, que a gente não acha errada, é essa zona. Né? Então, você consegue ler leituras do pecado original motivadas para compaixão, assim como você consegue ler leituras do pecado original que levaram a ojeriza social, né, que em certas chaves de interpretação colocaram como essas pessoas como irremediavelmente desgraçadas. Né? Então, todos os homens foram danados pelo pecado original, alguns serão salvos, outros não. Logo, esse grupo é irremediavelmente degenerado. A graça de Deus não chega nesse grupo. Ou, por exemplo, já que o Pedro falou da fraternidade cristã, né? Todos nós somos filhos de um mesmo Deus. Nossa, que coisa radical, que coisa forte. Né? Mas essa vivência completa se dá na fé. Então, o infiel não é filho de Deus. Né? Isso, nossa, né? Isso é coisa do século XV. Não, você vê certos grupos falando esse tipo de coisa. Né? Então, essas nuances é interessante a gente ter para a gente não ter uma visão idealizada do que seria a religião. Né? A religião, ela é. Né? Os discursos religiosos, eles são tão mutáveis quanto as pessoas que fazem parte dele. Né? E a gente compreender essas nuances é melhor para a gente entender do que a gente está falando. Né? Para a gente não cometer também o erro de pensar, de falar tipo assim, religioso é tudo burro, né? Existe essa certa leitura às vezes. Religioso é o burro, religioso é o manipulado. Nossa, isso acontece demais e é interessante notar como. E aí, João, estamos aqui ainda na parte sobre a experiência religiosa, depois vamos falar sobre a mística. Renan, eu vou trazer uma questão sobre ritual, depois a gente pode começar as questões de mística, você pode até trazer os passos do boi, acho que isso é legal, e contar o que você quiser também de budismo. A Camila está interessada, então acho que se você tivesse para trazer também ia ser maneiro. Mas essa questão do ritual, por exemplo.
é uma circunstância na qual o fiel religioso, ele sai do seu mundo material, das suas circunstâncias, e se coloca num lugar ali onde ele está recriando esses vínculos. Seja esse vínculo de fraternidade, como o Renan trouxe de novo, seja esse vínculo que cria um certo costume, que permite que a professora dele seja percebida como uma cristã, mesmo não sendo, só porque está entre árabes, que identificam componentes do comportamento da crença cristã. Em nós, por exemplo, que temos uma cultura enraizada aí. E o que é isso que chamam de ritual, o rito? É um momento no qual, por exemplo, através de um templo, você vai ali e recria o mundo. Você recria o cosmos segundo aquele mito e aquela história que é trazida pela religião. Então, por exemplo, você vai num terreiro de Umbanda e você está ali e está todo mundo de branco, ou numa outra ocasião pode estar com uma outra cor, mas em geral de branco, e você começa a ouvir a música e existe um canto para Iemanjá. E aquele canto ele vai recriar o mundo, vai trazer aquela qualidade própria do mundo, que é ligada a Iemanjá, que é ligada ao mar, e que te permite ter uma certa esperança em relação à forma como as coisas vão acontecer. Porque imagine a seguinte circunstância, por vezes, e isso está ligado àquilo que eu falei no começo, né, sobre o homem é um ser que esquece, a gente esquece do essencial. E a arte, a religião está aí para lembrar a gente e recolocar a gente diante de uma certa perspectiva. Tem algumas pessoas, por exemplo, que vocês devem gostar e não veem há muito tempo, e parece que aquele vínculo não existe, parece que você vai falar com ela de novo, às vezes você fica com receio de que aquilo ainda persista, de que ainda exista aquela realidade no mundo. Isso pode acontecer não só com uma relação com uma pessoa, mas com uma certa experiência. Eu passei por uma situação traumática, então o bem, a, a caridade, me parece muito inverossímil, me parece que não é uma coisa que deve acontecer. Parece que esse mundo realmente é um lugar cinza e terrível, e você se torna aquele sujeito irônico, amargo às vezes, diante de uma determinada experiência que te fez se relacionar com o mundo de uma certa forma. O ritual, ele está ali para recriar o mundo, ao trazer, por exemplo, com um canto para Iemanjá, uma identidade, uma identificação, uma beleza que vai ser celebrada ali em grupo, entre diversas pessoas, de uma mesma forma, de tal forma que você possa ir em outro lugar e presenciar aquele mesmo sentimento, embora tenham outras pessoas ali. É como uma companhia de teatro, né? Você tem a peça inicial, ela cria uma certa realidade, e você pode ter diversas companhias representando aquela mesma peça em diferentes lugares. E essa peça é o ritual em si. E você conseguir trazer essa experiência originária, seja a experiência da esperança, do amor, do temor diante de Deus, qualquer que seja, trazer essa esperança de volta, trazer essa experiência de volta, é uma das funções do ritual, que reorganiza o mundo segundo esse entendimento próprio daquela religião. E isso vai variar maximamente, né? Os rituais vão variar muito. A respeito do ritual, às vezes ele acontece de forma coletiva, e às vezes você tem a prática individual. O Renan, se quiser falar mais alguma coisa sobre ritual, senão também pode puxar essa questão da prática individual. Eu acho que você tocou num ponto muito importante do ritual, né? Quando você comparou com o teatro. Então, o que é o ritual? O ritual é só um fingimento? O ritual é uma imitação? O ritual é só uma representação? A gente só está brincando aqui de uma coisa maior? O que difere o rito, a estética, de uma coisa religiosa? Né? Tem o professor que eu converso, que ele é do budismo Shin, do budismo Terra Pura, ele fala, eu não realizo o ritual se realiza. Né? Ele fala na voz passiva. Por quê? Porque dentro da experiência religiosa, eu acho que isso dá um gancho interessante para a gente começar a discutir mística, existe uma noção de uma ordem, de um sentido que abarca as coisas. Né? Então, pense em todas as coisas possíveis, na somatória total de coisas, e pensem no sentido que isso tem, na forma que isso assume. Né? É essa a matéria intelectual, né, que é concretizada dentro do rito. Né? O rito
ele é uma materialização, uma corporificação do que para o fiel é uma coisa abrangente. O rito, ele corporifica o que é ele em relação a esse todo, né? E quando eu falo aqui fiel, eu não estou falando só do que a gente cotidianamente pensa como religioso, né? Você consegue achar dentro de ateu, ateu não tem fé, né? Isso pode parecer uma coisa óbvia, mas em um certo sentido, né, você dizer que a somatória total, né, é nula é uma proposta. Né? Você dizer que a soma total de tudo não tem sentido nenhum é fé, mas até não tem ritual. Né? Então, a falta de algo também é algo. Né? Então, o rito, né, essa encenação, ela posiciona vou falar a gente, né? Ela posiciona o religioso, a pessoa religiosa, ou não religiosa, né? Não no sentido comum, mas nesse que a gente está tratando, em relação a um todo maior. Né? O rito, ele dá a cor, o rito, ele dimensiona. Né? E isso nos mais diversos mitos, né? Mito não como não verdade, mas mito em como sentido. O mito ele é essa forma que eu falei para vocês, essa forma da somatória total, né, dos eventos possíveis. Né? É muita coisa a somatória total dos eventos possíveis, né? É tudo, né? É essa coisa que a filosofia ocidental, né, chama de ser, o ser, né? Esse existir. Né? O que é o existir? Quais que são as dimensões do existir? Né? Enquanto a filosofia ela fica brincando com categorias, ela fica escrevendo tratados, ela fala assim, o ser é isso, não ser é isso, o ser se forma de tal maneira, e aí você tem essas querelas, a religião, ela dentro do mito, ela coloca os atributos desse ser e ela os corporifica dentro do rito. Né? Então, ambas estão lidando, né, a gente, com a mesma dimensão, com dimensões iguais, mas socialmente elas articulam isso de maneiras diferentes. Né? Então, por mais que. É isso. Eu não vou ia pegar sobre misticismo, mas aí a gente vai desenvolvendo depois. Eu gostaria de ouvir alguns comentários de vocês sobre esse tema de rito, de prática ritual, né? Eu acho interessante contrastar também com o que a gente corriqueiramente chama de magia, né? O que a gente chama de feitiçaria, né? Os oráculos. Todas essas são práticas rituais que aqui nessa abordagem que a gente está fazendo, elas não necessariamente elas ocupam o mesmo espaço, né? Essas práticas rituais elas teriam um objetivo prático, né? A magia, a adivinhação, elas seriam um recurso, né? Que dentro dessas tradições fazem sentido, mas o rito, essa cerimônia, ela é algo mais estruturante. Né? Eu acho que essa é uma separação legal para a gente fazer quando a gente for falar de misticismo. Misticismo é astrologia? Olha, pode ter místicos que acreditavam em astrologia, mas não é só isso. Não é, o místico não é um supersticioso, necessariamente. Né? O místico está lidando com essa noção de sentido. Gente, se algum de vocês costuma praticar algum ritual, frequenta alguma religião, quiser trazer uma experiência, contem aí, vai ser legal Bem ouvir. legal, bem legal. Podem escrever também aqui, se for uma coisa mais pontual, mas fiquem à vontade até para entrar no meio. Um, religião. Sim, o rito tem esse aspecto cerimonial, usualmente. Você pode ter um ritual que não ocorre. A ideia de cerimônia parece um pouco coletiva, né? Mas uma peregrinação solitária, por exemplo, pode ser uma espécie de ritual. Você está fazendo uma coisa para preencher o mundo de sentido de uma certa forma. E essa coisa você pode estar fazendo sozinho. A questão é que ela é estruturante e estruturada. Ela é como o Renan ressaltou depois de novo, que o mestre budista que ele comentou, é como se o rito se realizasse na pessoa, ou através da pessoa. Você ali tá entrando como um participante no mito.
Existem outros aspectos concretos na religião. Certamente o ritual é a prática usual, mas enquanto a religião, enquanto essa noção de religar a gente com uma certa virtualidade, com isso que o Renan chamou também, né, de essa reunião de todas as coisas do mundo, do ser, você está fazendo uma projeção aí, porque você não consegue experimentar, você não consegue saber o que é esse ser todo. Então você vai projetar alguma coisa. Isso que você está projetando, um ateu, por exemplo, também projeta. Ele está projetando coisas sobre o mundo, porque ele não vai dominar o mundo, ele tem que se orientar por alguma coisa, essa coisa não. Um ateu, por exemplo, ele não usa de ciência na hora de se relacionar com uma outra pessoa. Se ele fizer isso, vai ser meio triste, porque provavelmente vai ser meio chato. Mas ele não vai usar usualmente. Ele vai se orientar por valores, por exemplo. E isso é uma espécie de projeção do que ele entende ali. Eu já completo a pergunta da Rafaela, mas o rito seria uma forma de canalizar a fé? Em parte, sim. Eu acho que isso faz sentido. Sempre que a gente coloca em outros termos, né, acabam tendo semelhanças e diferenças, mas você está colocando a fé como essa noção de fidelidade, de acreditar, de estar relacionado com Deus e de criar o vínculo, né? O ritual contribui na recriação desse mundo com o qual a gente se vincula. Você pode participar do ritual e não ter mais fé, mas em geral o ritual é um momento de recuperação, de reconstrução dessa fé. E essas práticas, como formas concretas, você pode ter uma oração como uma prática religiosa, a caridade como uma prática religiosa. Inclusive, as práticas centrais, por exemplo, no cristianismo, como práticas mesmo, são jejum, esmola e oração. Aí vocês perguntem quantas pessoas fazem essas três. Aí já fica estranho, né? Mas essas são as práticas cristãs. No budismo, você tem outras práticas. Você tem, por exemplo, no hinduísmo, a prática do Vipassana é uma das práticas ligadas à religião menos dogmáticas que existem. É basicamente silenciar a mente e se concentrar numa certa direção. É uma coisa muito, muito simples, mas é uma prática que te consegue levar a uma certa concepção de mundo. E sim, esmola. Esmola é uma coisa central. A oração é para Deus, a esmola é para o outro e o jejum é para você. Então tem essas ligações aqui. Eu comentei agora dessa questão de prática e citei o budismo. O Renan pode falar mais disso, trazer os passos do boi e falar alguma coisa sobre a prática budista. Pode começar a questão de mística por aí, à Olha, vontade. eu vou começar falando que, em termos de prática, budismo é uma zona, porque o budismo ele não tem uma estrutura ao par da Igreja Católica de transmissão de conhecimento. A transmissão do conhecimento do budista é feita de mestre para discípulo. E os mestres e os discípulos, ao longo do tempo, foram ramificando em diversas. Ai, mordi a língua. Em diversas escolas. Né? Então, a diversidade que você encontra dentro das tradições budistas é enorme. E isso para eles não tem problema, né? Porque para eles são todos meios hábeis, né? Todas as práticas são aspectos diferentes de um mesmo caminho. Né? Mas agora, já que a gente está entrando no budismo, eu gostaria de dar um passo atrás. Né? Qual que é o mote do budismo? Eu acho que sem isso fica um pouco vago. Né? A experiência de Buda Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, ela se dá muito na questão do sofrimento. Né? Buda Shakyamuni era um príncipe em Minas Gerais, sendo bem breve. Era um príncipe que viveu recluso toda a sua vida e quando ele saiu, ele se defrontou com a morte, a velhice e o sofrimento, né? E a doença, sofrimento não, a doença. É legal notar que ele vivia num lugar perfeito, né? Uma coisa Ele estava maravilhosa. insatisfeito em um lugar perfeito, né? E ele foi quase que expelido dali, né? E quando ele entrou dentro dessa realidade, ele se deparou assim: meu Deus, meu Deus não, né?
Como, né? Como escapar desse ciclo de sofrimento, né? E não só da morte, da doença e da velhice, as quais são inescapáveis, mas da insatisfação, né? E ele, depois de toda essa trajetória, ele procurou ascetas, ele procurou pessoas que praticavam jejuns e meditações de forma rigorosa. Ele sentou em meditação e diz que ele alcançou a iluminação. E o que é alcançar a iluminação? A iluminação ela é a libertação desse ciclo. Né? Ela é o descolamento desse ciclo. Ela é a paz, mas estou falando enquanto alguém que estuda, eu não sou nenhum mestre, tá? Vocês interpelem os mestres quando vocês estiverem em contato. Você estar liberado, né, é você entender as coisas tal como elas são. Né? Você entender a realidade das coisas e quando você compreende essa realidade das coisas, não existe nem apego nem aversão às coisas. Por quê? Porque o sofrimento ele surgiria do nosso apego, da nossa aversão de coisas que não são permanentes. Né? É aí que está a questão do budismo. Tudo é dunka, tudo é insuficiente, tudo é impermanente. Então, se tudo é impermanente, por que eu sofro? Porque eu estou constantemente tentando pegar, tentando segurar ou tentando repelir, né, esses atributos que estão passando por nós. Então, as diversas escolas, elas vão dar conta de como você compreende as coisas perfeitamente, tais como elas são. O Zen faz a meditação sentada, o Zazen, né, que é esse somente observar. Né? O budismo terra pura confia, né, eles falam em um outro poder, porque é um pulo do gato bacana. Né? Se tudo é impermanente, eu também sou. Mas Buda conseguiu conquistar a iluminação. Ele conseguiu por esforço próprio. O que aconteceu, o que ocorreu em Buda Shakyamuni foi um outro poder que se manifesta. Né? Isso não tem nada a ver com Deus, não é uma persona que faz algo como uma graça. É um outro poder que se manifesta. É algo que impele todos os seres a essa libertação e essa compreensão correta. Então eles saudam esse outro poder, né? Recitando o Nembutsu, Namu Amida Butsu, né? Que esse é o poder, é o Buda originário, é o Buda Nida, é o Buda da luz infinita, né? E aí tem as diversas escolas, né? O budismo tibetano, né? Não me perguntem muito como as escolas se diferem, que são muitas minúcias. Mas a gente trouxe um poema que eu acho que dá uma cor interessante para todo esse pano de fundo budista. Vocês gostariam de comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida do budismo? Senão eu já passo pelo poema dos 10 Passos do Boi. Não? Eu acho que, tipo, isso que você falou sobre mestre e aluno era muito isso que eu tinha quando eu frequentava o tal. A minha amiga fala que é tal, pra mim era tempo, mas, tipo, era tal porque eu não sei os termos corretos, de verdade mesmo, faz muito tempo. Mas, tipo, falando sobre ritual até, eu não sei se era um ritual, mas a gente sempre tirava os sapatos antes de entrar no lugar, porque a sujeira tem que ficar lá. E a gente sempre comia também, eles davam comida pra gente, tipo, depois que a gente tinha uma pessoa falando e tinha um tradutor, então eu escutava em chinês e aí a outra pessoa traduzia pra gente. E eu lembro de uma parte que a gente falou sobre preconceito e sobre como a gente se apega nos estigmas das pessoas, e aí você falou sobre esse apego e tal, e aí eu lembrei só isso mesmo, tipo, é muito interessante o budismo, mas como você disse, Amazônia. Tem muitos lugares que explicam uma coisa e uns lugares são outros. Tipo, eu gosto muito dessa religião, de verdade. É Ah, só eu isso também mesmo. gosto. Onde você frequentava? Eu não consegui entender direito. Você pode digitar aqui no chat? Ah, eu posso. É que, tipo
assim, o nome é tal. Eu posso perguntar pra minha amiga depois, passava o Pedro, que ela falava que é tipo Tal. Mas eu não Tal. sei se você é de Barão Geraldo, mas fica perto da Praça do Coco, sabe? Ah, não, não, É eu uma casa conheço. branca. Então, o que eu gostaria de colocar uma ressalva aqui, que o pensamento budista, né, e os pensamentos orientais, eles todos trabalham nessa noção de tal, essa noção de caminho. No budismo, isso está para a libertação do sofrimento, como eu coloquei para vocês. No taoísmo e no confucionismo, isso é colocado de uma maneira diferente. O confucionismo, por exemplo, é na sua realização como cidadão, como funcionário, como bom pai, como bom filho, né? Mas então às vezes não pode não ser budista, mas ter esses elementos também, né? E é legal você procurar um lugar, se você tem interesse, um lugar tradicional, né? Não querendo aqui fazer nenhuma apologia, mas esse lugar tradicional é o que está dentro dessa sucessão de aluno e discípulo e é o que é fiel, por exemplo, a essa trajetória de essa proposta da libertação do sofrimento, se é isso que você está querendo saber. Se você quer olhar o confucionismo ou o taoísmo, é outra conversa. Sobre a questão de não se apegar, na meditação que eu faço com o pessoal do Zilda, o Ramon, que nos guia, me mostrou um vídeo de uma budista que falava de viver o luto. Só agora, a partir da sua fala, entendi que eles de fato não se apegam a nada, nem ao luto. Então, essa questão da morte para os budistas, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? O que me aproxima do budismo também, para mim, é muito essa questão da morte. Não existe nada fixo nem nada permanente. Então, por que nós sofremos com a morte? A gente está tentando constantemente pegar e agarrar, mas, mas na verdade, né? Os professores eles falam que não existe vida e morte, é vida-morte. Porque a morte dos nossos ancestrais é o que nos dá a vida. Né? A finitude dos nossos ancestrais é o que nos dá esse nosso momento. Né? Então, a morte ela é reverenciada, né? Porque ela faz parte da vida. E quando você compreende isso, você se liberta. Por isso é uma coisa a se felicitar. Mas não significa que você não possa ficar triste, porque sofremos também. Né? Nós sentimos a tristeza, mas nós não somos impelidos pela tristeza. Outro participo do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Ele é do budismo tibetano, é uma tradição bem bacana. Falou aqui. Temos um grupo de estudo toda sexta, budismo tibetano. Bacana. O budismo tibetano é bem forte aqui no Brasil, né? No mundo, no Ocidente, no geral, é uma tradição bem forte. Eles falam que é o veículo do diamante, se eu me lembro bem, né? Ele tem diversas práticas meditativas, diversas visualizações, né? Para muitas pessoas isso traz um novo panorama do que é a realidade enquanto ela é. Você gera compaixão, você gera clareza, você gera sabedoria, né? Bacana. Fazer algum comentário, Pedro? Aí eu já passo pro poema. Não, é só fazer um link com uma coisa que eu ia comentar depois, mas aí acho que fica legal antes do poema. É interessante notar que na experiência mística, o que se fala, a palavra de mística, né, vem dessa palavra mistério, uma coisa que não é acessível, assim, da mesma forma que é acessível uma coisa evidente, um fato científico que você pode reproduzir. Essa noção de mistério tem relação com experiências que têm um acesso limitado. Por exemplo, se você tem algumas experiências, sei lá, um cara que está jogando futebol e ele marca um gol e ele fica feliz ali. É claro que você não pode ter a felicidade de marcar um gol jogando bola ou de resolver uma questão que você tinha a qualquer momento. Isso não pode acontecer assim, tipo, agora eu quero ter injeção de dopamina, né? Você não pode fazer isso. Mas essas são experiências que são acessíveis. Você já experimentou alguma coisa bastante análoga a resolver um certo tipo de questão, a aflição de estar atrasado por uma coisa importante, a conquista em algum tipo de disputa.
a questão da experiência religiosa, especificamente da experiência mística de algumas religiões, é que o acesso para ela não envolve uma circunstância ligada somente aos sentidos, por exemplo, somente ligada a uma descarga de serotonina, mas a uma certa construção existencial e moral de uma experiência. Por exemplo, um cara é um mestre budista, ele está ali há 20 anos meditando, todos os dias, por horas. Ele fala que ele está experimentando ali. Ele pode usar diferentes palavras: iluminação, nirvana, paz, comunhão. Ele pode usar a palavra que ele quiser. O caso é, você sabe o que ele está sentindo ali? A verdade é que não. A gente não sabe. E a gente não tem uma experiência que seja diretamente análoga, porque o acesso àquela experiência não envolve uma ocasião convencional, mas envolve um esforço continuado e alinhado que tem um componente moral, não é só tipo entender, não é uma sacada, tem um componente moral, ou seja, tem uma certa doação e um certo entendimento do mundo envolvidos ali, de forma que quando ele se refere àquilo, por mais real que aquilo seja, por mais que ele experimente na vida dele aquilo é um mistério. Para nós é um mistério. Da mesma forma que existem mistérios que são apreensíveis, que a gente pode alcançar através da prática religiosa, existem mistérios que são ainda mais elevados. Por exemplo, no cristianismo, alguns homens santos têm visões de Deus. Deus é um mistério. Você pode ter uma visão menos turva, menos distante do que os outros, mas continua sendo um mistério a compreensão completa e plena dele. Essa paz da qual fala o budista, ela também não é uma coisa que você pode alcançar de forma absoluta, mas é um mistério qual você vai se aproximando e você pode ter sim um, um acesso distinto a ele. Eu acho que eu mostrei para a turma ano passado, Renan, é um vídeo legal desses que, botando ciência no meio da mística, uns caras de uma dessas universidades americanas, Ivy League, botaram uns eletrodos na cabeça de uns monges budistas e pediram para eles meditarem. E eles viram uma atividade cerebral ali que simplesmente não acontece numa pessoa que não faz aquelas práticas. Uma coisa tipo assim, acontece com pessoas normais quando elas têm uma situação de prazer, e com eles acontecia por uma hora a fio, assim, sabe? E era uma coisa inédita. É uma coisa que não conseguiam reproduzir, talvez com drogas, assim. E bem mais ou menos. É engraçado, né, que assim, a iluminação, né, ela não é a paz, ela não é uma sensação, ela é um estado de ser, né? E não é uma questão intelectual, mas também não é uma questão somente de uma prática moral. Eu acho que é esse o interessante do rito, né? Porque é uma coisa que se realiza. Né? Não é uma coisa que você entende, não é uma coisa que você faz, por mais que para você vivenciar, você precise entender e fazer. Né? A doutrina e o ritual, eu acho que eles acabam virando instrumentos dessa experiência, desse estado de ser, né? Isso dentro de qualquer tradição, né? Você fazer uma boa comunhão na missa, né? Você realizar uma boa confissão, eu acho que é um estado de ser, né? Está redimido dos seus pecados, está em comunhão com o Deus vivo, né? Isso é um estado existencial. Isso não é só uma sensação, não é só com um remédio que você coloca isso, né? E não é só com uma fé que você, uma fé intelectual, né? Eu compreendo que agora eu estou redimido. Não é só, por mais que isso seja parte. Tem uma anedota muito engraçada de um monge zen, né, que um ocidental, ele foi lá, ele perguntou, mestre, por favor, me permita ser seu aluno. O mestre o recebeu, né, e ele passou uma semana lá, e ele já estava angustiado, né, e ele interpelou o mestre assim, né, mestre, o senhor disse que iria me ensinar, vocês são panteístas ou teístas? Vocês acreditam na transcendência? O que está acontecendo aqui? Qual é a crença de vocês? Né, o mestre virou para ele e falou assim: nós acordamos, praticamos a Zen, lemos e tomamos chá. Né? Então é uma coisa muito visceral. Né? Eu acho muito engraçado essas histórias do Zen, principalmente no Zen budismo, né? Essa questão da prática, né? Essa questão da vivência. Muito maneiro. E eu acho que você pode trazer, inclusive, o
trio tá com uma semana livre agora, mas o Zilda tem uma monitoria às 6h15, e não sei se todo mundo vai, se essas monitorias são, tipo, como aulas gerais, mas a gente pode trazer agora os passos do boi já, Renan, e a gente pode até continuar a conversa depois para quem não tiver compromisso e tiver mais tranquilo. Bacana. Eu estava pensando em colocar a leitura que geralmente se tem desse poema, mas eu vou só ler eles para vocês, e aí eu acho que a gente pode discutir, como se fosse um exercício de literatura mesmo. Todo mundo de acordo? Então vamos prosseguir. Passo 1. Procurando o boi. Descolado através das florestas e aterrorizado nas selvas, ele procura o boi que não encontra. Acima e abaixo, rios escuros, sem nome, espraiados. Em matas espessas, ele percorre muitas trilhas. Cansado até os ossos, com o coração pesado, continua a buscar algo que não pode encontrar. Ao entardecer, escuta cigarras gorjeando nas árvores. Segundo passo, encontrando os rastros. Viu pegadas sem número, na floresta e à margem das águas. Em que distância vê ele a relva pisada? Mesmo as gargantas mais profundas das mais altas montanhas não podem esconder o focinho desse boi que toca diretamente o céu. Primeiro vislumbre do boi. Terceiro passo. Um rouxinol gorjeia num ramo. O som brilha nos salgueiros em ondulantes. Ali está o boi. Onde poderia esconder-se? Essa esplêndida cabeça, esses cornos majestosos, que artista poderia retratá-lo? Quarto passo. Agarrando o boi. Ele precisa agarrar o laço com firmeza e não deixá-lo escapar, porque o boi ainda tem tendências doentias. Ora se precipita para as montanhas, ora vagueia numa garganta nevoenta. Quinto passo. Domando o boi. Ele deve segurar com firmeza o cabresto e não permitir ao boi vaguear, para que não se extravie para lugares lamacentos. Devidamente cuidado, torna-se limpo e gentil. Solto, segue de bom grado a seu dono. Sexto passo. Montando o boi e trazendo-o de volta para casa. Cavalgando livre como o ar, ele volta animadamente para casa, através da bruma à tarde, de capa e amplo chapéu de palha. Aonde quer que vá, produz uma brisa fresca, enquanto uma profunda tranquilidade domina em seu coração. Esse boi não precisa nem de uma folha de relva. Sétimo passo. O boi foi esquecido. Ele está só. Somente no boi poderia chegar a casa, mas eis que agora o boi desapareceu. E o homem se senta sozinho e tranquilo. O rubro sol anda alto no céu, enquanto ele sonha placidamente. Ao longe, sobre o telhado de palma, jazem seu chicote inútil e seu laço inútil. Oito passos. Esquecido do boi e de si mesmo. O chicote, o laço, o boi e o homem pertencem igualmente ao vazio. Tão vasto e infinito é o céu azul, que não pode atingi-lo. Conceito de nenhuma espécie. Sobre um fogo ardente, um floco de neve não pode subsistir. Quando a mente atinge esse estado, chega finalmente à compreensão do espírito dos antigos ancestrais. Nono passo. Voltando à fonte. Ele voltou à origem, retornou à fonte, mas foi em vão que tomou suas providências.
É como se estivesse agora, cego e surdo, sentado em sua cabana, não almeja as coisas que estão fora. Os riachos se emperteiam por si mesmos. As flores vermelhas desabrocham naturalmente vermelhas. 10º passo. Entrando na praça do mercado, com mãos serviçais. Com o peito descoberto e descalço, ele entra na praça do mercado. Enlameado, empoeirado, como sorri mostrando os dentes. Sem recorrer a místicos poderes, faz as árvores secas florescerem de repente. Acabou. Comentários? Vocês não gostaram? Eu acho esse poema lindo. É, eu acho que muitas das coisas que a gente conversou nesse nosso encontro estão aqui. Eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Antes da galera comentar, só ia dizer oi para Anne, que entrou agora há pouco, e eu vi que você mandou uma mensagem ali no grupo, a Mel respondeu. Se você quiser depois, eu vou postar essa aula no YouTube, vai estar... Ah, tranquilo, imagina. Vou postar e vai ficar acessível lá no YouTube para vocês verem depois. Então você pode retomar. E, bom, e é isso. E o que vocês pensaram aí dos passos do boi? Eu conheci isso essa semana através do Renan. Eu vi a Camila comentou ali, mas uma coisa interessante é isso, tendo as imagens daquele vídeo que você me mandou, Renan, seria bem legal, né? Eu devia ter procurado. Mas você tem esses caminhos que é como se o boi fosse essa coisa que você vai domando, você sabe que tem alguma coisa ali, uma- perdida em algum lugar que orienta sua vida, e você procura ela. E primeiro você quer pegar ela, né? Você quer pegar, como o Renan falou há um tempo atrás, tudo é impermanente. Primeiro você percebe que tem coisas ao seu redor que você tem que lidar com elas. E você pega nelas, que são o boi. E ele primeiro, ele é revolto. Ele tá ali no caos, na torada quase. E você tenta dominar o boi, você tenta conseguir se relacionar com ele de uma forma diferente ali para vocês estarem em consonância. Até o ponto, e isso alguns mestres conseguem fazer, que é sentar em cima do boi e fazer com que o boi vá para onde você deseja. Então, aquilo que era furioso, que você sabia que te levava às coisas, aquilo ali passa a estar agindo junto com você. É como se tivesse uma consonância entre você e sua natureza, por exemplo. Estou falando por aproximações aqui, para ilustrar um pouco que a Camila comentou, mas o Renan pode falar melhor que eu. E tem um momento que o boi ele desaparece, né? Tipo, como É. é isso? Então, a alegoria que geralmente se coloca para a interpretação desse poema é que o boi é a mente. Mas isso é uma coisa extremamente confusa para quem não está dentro da discussão budista. Como é que a mente é uma coisa externa? Né? Como é que a mente não sou eu? Né? Eu acho que essa interpretação, né, essa chave de leitura é muito interessante, porque são os passos que a mente percorre até a iluminação. Né? Então, você procura a mente tal como ela é, você vai mapeando os seus rastros, e você faz isso porque como é que estava o coração dele no começo? O coração estava aflito, porque você precisa aprender o boi, você precisa enxergar o boi, você precisa representar o boi, e você precisa dele para retornar para o seu lar. Né? Só que em algum momento, né, na maneira qual você vai tratando, né, a sua mente, você consegue conduzir ela pelos caminhos e ela some. E você percebe que não se trata mais de você guiar ou ser guiado. Né? Isso é uma coisa exponencial dentro do pensamento budista. Isso é uma coisa análoga à iluminação. Né? Você está em plena comunhão com o caminho dos que percorreram antes. Né? Porque não se trata mais de você domar algo. Né? Você passou por esse processo.
Não que você vá virar um desleixado, né? Mas você, nesse boi, você segue o verdadeiro caminho, você segue a verdadeira trilha. E quando você passa por tudo isso, que eu acho que é a parte mais bonita do poema, você volta, né? Você compreende as coisas tal como elas são, mas você volta, né? Você não fica esse autoencontro, ele não é uma coisa que você fica fugindo, eu preciso encontrar eu mesmo. Você se encontrando, você se coloca em relação aos outros, né? Que nem no último verso. Ele entra na praça do mercado, enlameado e empoeirado. Como sorri mostrando os dentes? E sem recorrer aos místicos poderes, ele faz as árvores secas florescerem de repente, né? Então, essa é a origem, né? Esse você está no verdadeiro caminho não é uma coisa só para você, porque não tem você, né? O boi desaparece, né? Mas até ele desaparecer, você precisa encontrá-lo, você precisa apalpá-lo, você precisa domá-lo, né? E você precisa conduzi-lo de volta, né? Isso está dentro da escola Soto Zen, né? Eu vou colocar aqui um link se vocês quiserem ouvir um mestre falar sobre o assunto. Com certeza vai ser 1000 vezes melhor do que eu, né? Eu não sigo essa escola também, né? Eu sou só um curioso. Mas se vocês tiverem interesse, tá aqui. Né? O que chamou a atenção de vocês? O que vocês acharam mais bonito? Não precisa fazer sentido. Eu gostaria de ouvir um pouco das impressões estéticas de vocês. Né? Pensando na mente funciona como uma projeção, mas a gente tem a sensação de que ela seja concreta. Eu acho que é isso também, né? A leitura budista, né? O eu é só uma ilusão, né? Não existe eu ou não eu. Né? É uma coisa que a gente tenta segurar, mas que na verdade, não é. Né? Essa é a leitura muito mais ortodoxa do budismo, eu acho. Alguém quer falar? Ah, eu gostei muito da primeira parte, tipo, que fala assim sobre encontrar o boi, e aí fala que é buscar algo que não pode encontrar, e aí depois fala que, tipo assim, sobre encontrar os rastros e, tipo assim, não podem esconder o boi. Tipo, foi o que eu entendi. Não sei se tá certo, sabe? E eu pensei nisso como, sei lá, a gente busca a felicidade plena, e aí a gente não tem como achar isso, entendeu? Aí depois a gente descobre que, tipo assim, não tem como esconder isso, entendeu? E é isso muito nessas coisas. Pode ser que eu esteja falando asneira, porque eu vou no mundo da lua e volto. Mas é isso, eu gostei muito. Eu só achei difícil a interpretação, mas é muito bonito. Eu acho que, assim, principalmente no caso desses poemas budistas, se vocês forem entrar por essa senda, nossa, gente, vocês vão. É uma tour, viu? Porque se você vai olhar os budistas como, assim, só pelas práticas religiosas, é uma coisa. Quando você vai ver a arte budista, é isso de uma maneira estética, né? Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar muito qual é a interpretação correta, mas a interpretação coerente. Né? E eu acho que o que você falou está muito coerente. Né? É o que o Pedro falou do mistério, né? Que isso está presente em todas as tradições místicas. Ao mesmo tempo, é algo a qual a gente não consegue fugir. É algo que te impele, é algo que te puxa, né? Que não dá para esconder. Mas é algo que você está sempre buscando, que te escapa. Né? Por quê? Porque, vamos voltar para aquela abstração que a gente fez no começo do nosso encontro, a religião está lidando com a somatória total de todos os eventos possíveis. O que nós somos em relação à somatória total de todos os eventos possíveis? É uma coisa que nós fazemos parte, ao mesmo tempo, é completamente distante de nós. É completamente inconcebível o ser das coisas. A gente faz parte, a gente está sempre nesse conflito. A gente faz parte disso e a gente não consegue entender. Eu acho que chega por hoje, né, Pedro? Alguém ia falar mais algo? Já deu 1 hora aqui.
Eu acho que dá para concluir nessa. Eu ia trazer uma coisa que me lembrou isso que você falou agora do, da atividade mental, que o boi tá ali, só para fazer uns links aqui de algumas coisas interessantes. A gente falou no começo sobre a questão do homem sendo um ser que esquece, né? E embora a gente esqueça, a gente esquece das coisas fundamentais, mas elas estão aí. Existem as musas, existe a beleza, existe aquilo que existe de superior, para a gente tentar se aproximar. E isso se assemelha um pouco a, a uma forma como a gente pode entender o boi aí. A mente, a gente não consegue lidar com o mundo sem a mente para nos orientar. E a gente pode esquecer delas, mas as pegadas estão aí. A gente vê as pegadas e a gente tende a voltar, a gente tende a querer fazer essa religação, a perceber que esse fio condutor da alma que a gente vê ao longo do tempo tem alguma coisa aí que já foi diferente ali, já foi diferente aqui, mas tem alguma coisa superior no meio disso. Valeu, Beatriz. Vão lá para a monitoria, fiquem à vontade e obrigado. Mas só concluindo então essa questão, essa continuidade a gente vê também nesse caminho do boi, que foi uma pessoa que conseguiu encontrar o boi, domar o boi e ver que ele, na verdade, não deveria ser a orientação de tudo, né? Aquilo que se centra a vida, mas ele é o meio pelo qual a gente faz isso. Assim como o ritual é um meio. A galera tá saindo pela monitoria, mas é isso. Valeu, Renan. Valeu, gente. Foi um prazer, pessoal. É sempre muito divertido falar com o pessoal do trio. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, meu nome é Renan Favinha, a gente pode bater papo. E se o Pedro me chamar de novo, eu volto. Volta, vou chamar, foi muito bom. Valeu, gente.